Você tem olhado para os lados ou para o alvo? Olá, amados! A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim. Hoje eu estou aqui porque eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica que fala sobre Pedro andar sobre as águas. Pedro e outro discípulo estavam com Jesus. E quando Pedro viu Jesus, ele quis andar sobre as águas. Enquanto Pedro estava com os olhos fitados em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Deus, ele afundou. Então essa passagem, ela nos orienta a, independente de qual seja a circunstância, a situação, que nós não devemos desviar o nosso foco do nosso alvo, que é Cristo. Enquanto Pedro ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Humanamente falando, quem consegue andar sobre as águas? Mas Pedro andou enquanto ele estava com os olhos fitados em Jesus. A partir do momento que Pedro teve medo, ele afundou. Porque, humanamente falando, na ótica humana, é uma impossibilidade tremenda andar sobre as águas. Mas ele estava com o dono das águas, que é Jesus, e ele ia ter medo de quê? Ele ia temer por quê? Então ele simplesmente ouviu a voz do mestre e foi. Só que por um certo momento ele teve medo. E quando ele teve medo, ele afundou. O que essa passagem traz para nossas vidas no dia de hoje? Que nós não devemos desviar nosso foco de Jesus. Muitas vezes, com muitas lutas, com muitos afazeres, com muitas adversidades nas nossas vidas, às vezes nós esquecemos que Jesus é o nosso alvo. E aí começamos a preocupar demais com as coisas, com as situações. E ao invés da situação melhorar, ela só vai piorando, ela só vai afundando. Porque nós deixamos de fitar os nossos pensamentos em Cristo, que é o nosso alvo, para fitar os nossos pensamentos nas coisas, nas dificuldades, nas adversidades. Então Pedro ele está nos ensinando a olhar somente para Jesus. Porque quando Pedro olhou para Jesus, que é a nossa rocha eterna, ele andou sobre as águas. No momento que ele teve medo, no momento que ele olhou para as dificuldades, ele afundou. Então, que na nossa vida, seja qual for o problema que nós estivermos passando, talvez você parou nesse vídeo aqui hoje com problemas semelhantes na sua vida sentimental, na sua vida familiar, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu meio secular. Você esteja com alguma dificuldade sem saber o que fazer. Talvez você chegou nesse vídeo com essa realidade. E esta palavra está aqui para te dizer que você olhe somente para o alvo, que é Jesus. E a partir do momento que nós focamos os nossos olhos no Senhor Jesus, a gente consegue chegar do outro lado. A gente sabe que não é fácil, que as lutas elas vêm dia após dia. Mas quando nós temos Jesus como nosso alvo, a gente consegue chegar do outro lado. A gente consegue suportar qualquer luta. A gente consegue suportar qualquer adversidade. Porque Jesus, que é a nossa rocha, ele está conosco. E uma vez que Jesus está conosco, a gente chega lá. Todos nós passamos por dificuldade, por situações adversas. A diferença é com quem você está passando essa luta, com quem você está passando essa dificuldade. O teu alvo está em quem? Se é em Cristo, você pode ter certeza que você vai chegar do outro lado. A partir do momento que você, por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo, e você foca no alvo que é Cristo, você pode ter certeza que você vai chegar do outro lado e muito mais firme. Porque toda a dificuldade que você enfrentou para chegar lá te trouxe uma experiência, te trouxe uma maturidade para lá na frente você
ter experiência para contar, para ajudar outras pessoas. Se esse vídeo te ajudou, te fortaleceu, edificou a tua fé, compartilhe. Entre aqui no meu canal Vida com Deus, compartilhe, comente, envie para outras pessoas também edificar a sua fé em Deus. Que Deus te abençoe abundantemente.